O que você está prestes a ver não é para qualquer um. Esta compilação reúne encontros assustadores e registros perturbadores que chocaram pessoas ao redor do mundo. Número 1. A mão na ponte do parque. O parque Universal's Islands of Adventure, em Orlando, é famoso por suas atrações intensas e ambientes imersivos. Porém, um visitante relatou algo completamente fora do comum. Enquanto caminhava próximo à entrada da área chamada Lost Continent, ele decidiu gravar um vídeo sob uma estrutura de pedra. Foi então que algo inesperado apareceu. Uma mão pálida surgiu lentamente das sombras. Ela ficou visível por um instante e depois recuou rapidamente. Após o ocorrido, algumas pessoas afirmaram ouvir sons estranhos vindo debaixo da ponte, como rosnados baixos ou vibrações, sugerindo que algo poderia estar se movendo ali na escuridão. Número 2. Aparição incompleta na ponte. No ano de 2008, 2 homens na Indonésia resolveram atravessar uma ponte antiga para encurtar caminho sem saber das histórias sombrias ligadas ao local. Enquanto caminhavam, perceberam uma figura feminina parada mais à frente, completamente imóvel. Pensando que ela poderia precisar de ajuda, um deles apontou a lanterna em sua direção. O que apareceu diante deles foi impossível de entender. A figura possuía apenas a parte inferior do corpo, sem rosto, sem braços e sem qualquer parte superior. Era como se estivesse incompleta, parada de forma antinatural. Dominados pelo pânico, eles interromperam a gravação e fugiram imediatamente. Nos dias seguintes, começaram a relatar acontecimentos estranhos ao redor deles e, desde então, nunca mais publicaram nenhum vídeo. Número 3. A figura sem cabeça na Índia. Em um local sagrado conhecido como Sultanganj Ghat, na Índia, peregrinos costumam se reunir para orações e rituais religiosos. Um homem que passava pelo local percebeu alguém sentado recitando versos de um livro religioso. Inicialmente parecia algo normal, mas ao se aproximar ele notou algo profundamente perturbador. O corpo estava ali, segurando o livro, mas não havia cabeça acima dos ombros. A visão o deixou completamente paralisado. Assustado, ele se afastou rapidamente, convencido de que havia presenciado algo além de qualquer explicação lógica. Número 4. O quarto trancado. Uma jovem estava sozinha em casa, gravando vídeos, quando começou a ouvir barulhos estranhos. Curiosa e ao mesmo tempo apreensiva, ela decidiu verificar um dos cômodos. Ao olhar para dentro, viu uma cena perturbadora. Crianças sendo alimentadas por uma mulher idosa. O medo tomou conta dela, que tentou fugir, mas acabou desmaiando antes de sair da casa. Mais tarde, um investigador paranormal revelou que o local já havia sido habitado por uma família de espíritos. Eles não eram agressivos, mas não gostavam de ser perturbados. Por isso, aquele quarto havia sido trancado há muitos anos. A presença dessas entidades ainda permanecia ali, silenciosa, como um lembrete de que alguns seres apenas desejam ser deixados em paz. Número 5. O visitante invisível. Após voltar de férias, um homem esperava encontrar tranquilidade em casa, mas logo percebeu que algo estava errado. Sons estranhos ecoavam pelos cômodos vazios e objetos começavam a desaparecer sem explicação. Em uma noite, ele ouviu batidas vindas de uma porta fechada. Com o coração acelerado, aproximou-se lentamente. De repente, um rosto escuro apareceu rapidamente, com olhos brilhantes fixos nele. Apavorado, ele começou a recitar versos sagrados e lançou uma luz em direção ao canto. A figura desapareceu instantaneamente. Desde então, ele nunca mais conseguiu deixar a casa vazia, acreditando que algo havia se instalado ali durante sua ausência. Número 6. O armário assustador. 2 amigos decidiram explorar uma casa abandonada por volta das 3 horas da madrugada, em busca de algo incomum para registrar. No início, tudo parecia silencioso. Porém, ao entrarem em um quarto escuro e se aproximarem de um armário, algo aconteceu. Uma mão surgiu de repente de dentro dele, tentando agarrar um dos 2. Ele recuou assustado. O outro aproximou a câmera, mas o armário estava completamente vazio. Logo depois, sons altos e perturbadores começaram a ecoar pela casa. Tomados pelo medo, os 2 se separaram. Um se escondeu atrás de um sofá e o outro saiu correndo para fora. A mensagem parecia clara. Aquele lugar não queria visitantes. Número 7. O hostel assombrado. Uma estudante passou por uma experiência inquietante enquanto estava no hostel onde morava. Em uma noite, enquanto estudava, percebeu que a porta da sala começava a abrir e fechar sozinha. Pensando ser uma brincadeira, ela se aproximou, mas o movimento continuou sem ninguém por perto. Ao sair para o corredor, viu uma figura escura deslizando silenciosamente na galeria acima.
Sem entender o que estava vendo, aproximou-se ainda mais. Foi então que a figura emitiu um grito agudo e totalmente antinatural. Desesperada, ela correu de volta e se escondeu debaixo de uma mesa, ligando para uma amiga. O local, próximo a um antigo cemitério, sempre teve histórias de espíritos inquietos, mas agora ela havia presenciado algo com os próprios olhos. Número 8. Encontro na escuridão. Durante uma transmissão ao vivo, um homem explorava um local abandonado carregando apenas uma lanterna. Em determinado momento, a câmera captou rapidamente uma figura de rosto escuro escondida nas sombras, mas ele não percebeu na hora. Conforme avançava, começou a sentir que estava sendo observado. Então, finalmente viu claramente. Era uma entidade parada na escuridão, próxima o suficiente para ser notada. Dominado pelo medo, ele virou e correu imediatamente, abandonando o local. Muitos acreditam que, se ele tivesse permanecido ali por mais tempo, a entidade poderia tê-lo seguido. Número 9. O Doppelganger na cozinha. Perto de Jakarta, na Indonésia, um casal que acreditava estar sob influência de magia negra viveu algo aterrorizante. Em uma noite, o homem foi até a cozinha e viu sua esposa cozinhando normalmente. Porém, segundos depois, ouviu a voz dela chamando do quarto. Confuso, foi verificar e encontrou a esposa ali, tranquila, sem saber de nada. Nesse momento, percebeu que havia alguém na cozinha. Um barulho repentino revelou uma figura de rosto escuro usando as roupas da esposa. Era como se algo estivesse imitando sua aparência. O casal ficou preso em um cenário de puro terror. Número 10. A Casa Furiosa. Uma equipe de cineastas independentes decidiu visitar uma casa abandonada para gravar um filme de terror. No início, estavam animados com a ideia, mas assim que entraram, tudo saiu do controle. Cadeiras começaram a se mover sozinhas, portas batiam com força e armários se abriam violentamente. A entidade presente no local parecia furiosa, deixando claro que não queria ninguém ali. Apavorados, os integrantes da equipe fugiram, questionando se o projeto realmente valia o risco. Alguns lugares são muito mais do que simples cenários. Número 11. A Casa Reivindicada. Um homem decidiu retornar à sua antiga casa, que estava abandonada há cerca de 10 anos. Ele esperava encontrar apenas lembranças do passado, mas assim que entrou, sentiu algo diferente no ar. Ao subir para o andar superior, parou diante da porta de um quarto. Ali, imóvel, estava uma figura demoníaca, como se estivesse esperando por ele. Ficou claro naquele instante que a casa já não lhe pertencia mais. Algo havia tomado conta do lugar muito antes de seu retorno. Cada rangido e cada sombra carregavam o peso de uma presença que agora dominava o ambiente. Número 12. O intruso passageiro. Uma mulher descansava tranquilamente em sua cama quando teve a sensação de que alguém estava na porta do quarto. Assustada, pegou o celular e começou a gravar, aproximando lentamente a câmera. Por um breve instante, um rosto pálido apareceu na borda da imagem. O coração dela disparou imediatamente. Algo havia entrado em sua casa. E então, assim como surgiu, desapareceu. Mesmo sendo rápido, aquele momento foi suficiente para deixar uma marca permanente. A ideia de que aquilo poderia voltar qualquer noite tornou seu próprio lar um lugar desconfortável. Número 13. Encontro na ponte às 2h11 da madrugada. Exatamente às 2h11 da madrugada, um motorista reduziu a velocidade ao perceber algo estranho próximo a uma ponte. À beira da estrada havia uma figura escura com asas e olhos vermelhos brilhantes fixos nele. A forma lembrava um humano, mas as asas tornavam aquilo algo completamente diferente. Sem aviso, a criatura abriu as asas e levantou o voo. Enquanto subia, seus olhos vermelhos mudaram para um tom branco pálido antes de desaparecerem na escuridão. O relato coincidiu com descrições da misteriosa criatura conhecida como Mothman. Número 14. A Casa do Investimento Amaldiçoado. Comprar uma casa por um preço muito baixo parecia um golpe de sorte, mas rapidamente se transformou em um pesadelo. Pouco tempo após a mudança, o novo dono começou a ouvir ruídos estranhos e sussurros vindos de lugares vazios. Em um dia comum, vozes começaram a sair de dentro de um armário da cozinha. Hesitante, ele abriu a porta, mas não encontrou nada. Ao se virar, um rosto pálido apareceu de repente, observando-o fixamente. Mais tarde, vizinhos contaram que os antigos moradores haviam desaparecido de forma misteriosa. Em poucos dias, ele abandonou a casa, deixando-a vazia novamente, à espera de outra pessoa desavisada. Número 15. A Ponte do Demônio. Um grupo de investigadores paranormais visitou uma ponte antiga, evitada por moradores após o anoitecer. Durante anos, circularam rumores sobre rituais estranhos realizados ali.
muitos associando o local à lenda do Goatman. Eles ligaram um dispositivo espiritual e começaram a fazer perguntas simples. Ao perguntarem quem estava presente, duas palavras claras surgiram: Steve Bridge. O grupo ficou em silêncio, repetindo o áudio para confirmar. Em seguida, posicionaram um tabuleiro Ouija e tentaram novamente se comunicar. Mas dessa vez, nada respondeu. Sem respostas, decidiram ir embora. Número 16. Imagem sem explicação. Uma câmera registrou uma cena perturbadora próxima a um canal. No vídeo, um homem aparece do nada, caminha até a beira e salta diretamente na água. Poucos segundos depois, uma mulher surge do lado oposto e faz exatamente o mesmo. O mais estranho é que ninguém conseguiu identificar quem eram essas pessoas. Não houve relatos claros, nenhuma explicação. Apenas duas figuras surgindo e desaparecendo em questão de segundos, deixando todos sem respostas. Número 17. A mala perturbadora. O que começou como uma aventura divertida, terminou em uma descoberta macabra. Alguns adolescentes usavam um aplicativo chamado Randonáutica, que gera locais aleatórios para exploração. No mês de junho de 2020, em Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, eles chegaram a uma praia isolada. Brincando, comentaram sobre um cheiro estranho no local até encontrarem uma mala. Ainda gravando para redes sociais, abriram o objeto e imediatamente chamaram a polícia. Dentro havia um saco com restos humanos em decomposição. Mais tarde, as autoridades identificaram as vítimas como Jessica Lewis, de 35 anos, e Austin Wenner, de 27 anos. Apesar da repercussão do caso, o responsável nunca foi encontrado. Número 18. Criatura sob a ponte em Kiev. Durante a noite, em Kiev, um turista registrou algo extremamente inquietante sob uma ponte de pedestres. Na escuridão, uma figura pálida e extremamente magra se movia pela estrutura. Seus braços longos se estendiam de maneira antinatural, dobrando-se de formas impossíveis para um ser humano. O mais estranho era que ela não parecia apressada. Movia-se com calma, de forma controlada, tornando a cena ainda mais perturbadora. Até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que foi registrado. Número 19. O fenômeno no céu de Tulsa. Sobre o rio em Tulsa, algo incomum apareceu no céu. Luzes em tons de laranja e rosa formaram um padrão estruturado entre as nuvens. A formação permaneceu visível por cerca de 20 segundos, muito mais do que qualquer relâmpago ou reflexo comum. Ao ampliar a imagem, era possível perceber que as luzes estavam organizadas demais para serem aleatórias. Quem presenciou o momento descreveu uma sensação estranha de silêncio, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, sem qualquer aviso, as luzes desapareceram. Número 20. A descoberta no Rio do Paraguai. Na cidade de Carmen del Paraná, no Paraguai, moradores se reuniram após um corpo estranho ser encontrado em um rio raso. As imagens mostravam uma figura parcialmente decomposta com formato humano e mãos semelhantes às de uma pessoa. Rapidamente surgiram especulações de que poderia ser o lendário chupacabra. O vídeo se espalhou, gerando medo e curiosidade. Bombeiros recolheram o corpo para análise, e autoridades sugeriram que a aparência poderia ter sido alterada pela decomposição. Ainda assim, muitos acreditam que possa ser algo desconhecido. Até hoje, sua verdadeira identidade permanece sem confirmação. Número 21. A criatura sob a ponte. Durante a noite, luzes de viaturas iluminaram uma ponte após diversos motoristas relatarem algo estranho. Policiais bloquearam a área e apontaram lanternas para a água abaixo. Enrolada em um dos pilares, havia uma cobra gigantesca. Seu corpo era extremamente grosso e permanecia imóvel, enquanto uma parte significativa se estendia para dentro da água escura. Era impossível ver onde terminava. A cena era ainda mais perturbadora pela completa ausência de movimento, como se a criatura estivesse ali há muito tempo sem ser notada. Número 22. A figura no lago. Caminhantes na Bolívia registraram uma paisagem aparentemente tranquila, com um lago cercado por montanhas. Porém, ao analisarem melhor a imagem, algo estranho apareceu. Na margem oposta, uma figura acinzentada e semi-transparente podia ser vista. Seus membros eram alongados, a postura ereta e os olhos pareciam vazios. O mais inquietante era que a água não refletia sua imagem. Era como se aquela presença não pertencesse ao ambiente ao redor. Número 23. O humanoide no mar. Na costa da Turquia, um homem registrou algo emergindo da água. No início parecia apenas uma forma escura, mas conforme a câmera se aproximava, a silhueta se tornava mais clara. Era uma figura humanoide, em pé, mantendo o equilíbrio mesmo com as ondas se movendo ao redor.
Seus movimentos pareciam intencionais, não aleatórios. Histórias locais falam sobre entidades marinhas que aparecem brevemente antes de desaparecer. Alguns acreditam que poderia ser apenas um objeto levado pela correnteza, mas o comportamento da figura levanta dúvidas até hoje. Número 24. A criatura no rio em Londres. Um turista, enquanto atravessava o rio Tâmisa em um teleférico, registrou algo impressionante abaixo da superfície. 3 formas grandes surgiram na água, movendo-se juntas de maneira suave e controlada. As ondulações eram claras demais para serem ignoradas. Elas permaneceram visíveis por alguns segundos antes de desaparecer completamente. O vídeo foi assistido inúmeras vezes por pessoas tentando entender o que exatamente havia ali. Número 25. O lago que levou as crianças. Moradores de uma vila próxima a um lago conhecido por atividades estranhas começaram a se preocupar após o desaparecimento de várias crianças. Muitos acreditavam que um espírito ligado à água era o responsável. Determinados a enfrentá-lo, um grupo se reuniu durante a noite e aguardou em silêncio. Depois de horas, uma forma escura apareceu sob a superfície. Rapidamente, lançaram uma rede e conseguiram capturá-la. Ao puxarem, a criatura revelou um rosto que causou pânico imediato. Antes que pudessem reagir, ela se libertou com força e desapareceu novamente no lago, nunca mais sendo vista. Número 26. A noiva na ponte. Um homem decidiu cortar caminho durante a noite atravessando uma ponte silenciosa. Ao pisar nela, algo o fez parar imediatamente. À sua frente, flutuando acima da estrada, estava uma figura humanoide pálida, completamente imóvel. Histórias locais falam sobre uma noiva que morreu ali em circunstâncias trágicas. Muitos acreditam que sua presença ainda permanece naquele ponto. Sem tentar entender o que via, o homem apenas seguiu rapidamente, mantendo distância. Número 27. A Ponte de Satanás. Uma ponte conhecida por lendas sombrias ganhou ainda mais notoriedade após uma descoberta perturbadora. Sob a estrutura, o chão estava coberto por ossos espalhados, escápulas, partes de costelas e outros fragmentos. Ninguém conseguiu explicar como tantos restos foram parar ali. Alguns acreditam em rituais antigos, enquanto outros dizem ser apenas restos de animais acumulados com o tempo. Mesmo assim, a quantidade e o contexto tornam o local profundamente inquietante. Muitos agora evitam a ponte após o anoitecer. Número 28. A voz da mãe. Ainda lidando com a perda recente da mãe, uma mulher viveu um momento aterrorizante. Ao sair do quarto, viu a sombra de uma figura feminina se mover. Um brinquedo começou a tocar sozinho, mesmo sem baterias. Então, uma voz sussurrou. Ola! Era a voz de sua mãe. O pânico tomou conta imediatamente. Aquilo não parecia algo familiar ou reconfortante, mas sim algo sombrio tentando se passar por alguém que ela amava. Número 29. O espelho perturbador. Um homem comprou um espelho antigo e o colocou em sua casa. Logo começou a notar algo impossível. Objetos apareciam refletidos sobre a mesa no espelho, mesmo quando a mesa real estava vazia. A realidade parecia distorcida dentro daquela superfície. Em certo momento, uma sombra escura surgiu no reflexo e o vídeo foi interrompido. Assustado, ele devolveu o espelho à loja. Agora, o objeto permanece lá, aguardando o próximo dono. Número 30. O intruso na transmissão ao vivo. Uma mulher decidiu fazer uma transmissão ao vivo, mostrando sua casa. Enquanto filmava um dos cômodos, algo estranho aconteceu. Uma pequena sombra apareceu atrás da porta, com uma forma que lembrava uma criança. Assustada, ela encerrou a transmissão imediatamente. Ao rever o vídeo, a presença parecia real demais para ser ignorada. Desde então, ela evita completamente aquele quarto. Número 31. O rosto atrás do móvel. Um homem estava deitado ouvindo música quando sua câmera captou algo perturbador. Um rosto pálido apareceu atrás de um móvel. Ele imediatamente verificou o local, mas não encontrou nada. Mais tarde, ao rever a gravação, percebeu claramente olhos vazios olhando diretamente para ele. Um sacerdote afirmou que a aparência lembrava a de uma jovem enterrada sem identificação na região. Desde então, ele acredita que aquela presença o escolheu como testemunha. Número 32. As sombras no hospital. Durante seu primeiro turno noturno, um segurança de hospital ouviu vozes vindas de uma ala que estava fechada há anos. Sons de respiração pesada e sussurros ecoavam pelos corredores escuros. Ele procurou por alguém, mas não encontrou nada. Mais tarde, ao analisar a gravação, viu uma mulher vestindo um suéter vermelho próxima às escadas. Funcionários explicaram que aquela ala era conhecida por ser assombrada por uma paciente que sofreu negligência. Número 33. A sessão que não terminou. Um grupo de amigos decidiu brincar com um tabuleiro Ouija.
acreditando ser algo inofensivo. Seguiram todos os passos e tentaram encerrar a sessão corretamente. Porém, antes de terminarem, o tabuleiro se moveu sozinho e caiu no chão. O grupo ficou paralisado. Após isso, atividades estranhas começaram a acontecer. Algo havia respondido e não foi embora. A brincadeira abriu uma porta que talvez nunca se feche completamente. Número 34. Os olhos no porão. Um explorador entrou sozinho em um prédio abandonado em busca de registros paranormais. No início, tudo parecia tranquilo, mas ao chegar ao porão, algo mudou. De trás de uma parede rachada, olhos brilhantes surgiram, encarando diretamente para ele. Antes que pudesse reagir, a criatura avançou. A câmera caiu e a gravação terminou abruptamente. O que aconteceu depois permanece um mistério. Número 35. A garota no quiosque. Um vídeo em um quiosque de comida mostra uma jovem esperando seu pedido. Tudo parece normal até que, de repente, seu rosto se distorce de uma forma impossível. Não havia máscara nem edição aparente. A transformação foi rápida e perturbadora. O vendedor, visivelmente confuso, continuou trabalhando sem saber como reagir. O momento transformou uma cena comum em algo impossível de esquecer. Número 36. A sombra que desliza. Durante a noite, um homem caminhava em direção à cozinha quando viu uma sombra se movendo pelo corredor. Ela deslizou suavemente até desaparecer no porão. Intrigado e assustado, ele decidiu seguir. Ao chegar lá, não encontrou nada. Recém-mudado para a casa, ele começou a perceber que talvez não estivesse sozinho. Número 37. As sepulturas inquietas. Um investigador paranormal utilizava um drone para filmar um cemitério antigo. De repente, os sensores indicaram algo próximo. Ele observou uma figura sombria emergindo lentamente de uma das sepulturas, como se estivesse flutuando. Era como se o próprio solo tivesse liberado uma presença. A cena levantou a dúvida. Seria um espírito em visita ou algo condenado a permanecer ali? Número 38. A criatura na árvore. Durante a busca por seu filho desaparecido em um parque, um homem notou algo no alto de uma árvore. Era uma entidade assustadora que emitia sons semelhantes a gritos humanos. Ao se aproximar, a criatura virou lentamente a cabeça, revelando um rosto grotesco e impossível de descrever. Dominado pelo medo, ele fugiu imediatamente. Desde então, o local passou a ser evitado pelos moradores. Número 39. O espectro da floresta. Um turista perdido em uma floresta densa encontrou um prédio abandonado. Ao olhar por uma janela quebrada, viu uma figura escura dentro do local. Não parecia um animal. Sua forma era estranha, quase demoníaca. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos antes de se afastar rapidamente. A floresta, antes silenciosa, passou a parecer muito mais ameaçadora. Número 40. O pote em movimento. Uma mulher estava sozinha em casa quando decidiu se gravar. Durante o vídeo, percebeu que um pote sobre a mesa começou a se mover sozinho. Lentamente, ele deslizou pela superfície, aproximando-se da borda. Não havia vento ou qualquer vibração. Algo invisível estava claramente atuando. A cena a deixou paralisada, percebendo que não estava mais sozinha. Número 41. A entidade no apartamento. Uma jovem na Holanda estava sozinha em seu apartamento durante a noite, quando coisas estranhas começaram a acontecer. As luzes da cozinha piscavam, gavetas se abriam sozinhas e um lustre balançava sem motivo. Quando ela entrava no cômodo, tudo parava, apenas para recomeçar quando saía. Ficou claro que havia uma presença ali, insistente e impossível de ignorar. Número 42. O espírito vingativo. Um investigador paranormal retornou à famosa casa de Maria Benzadeira para registrar sua história. De repente, a própria figura de Maria apareceu diante dele. A casa sempre foi conhecida por ser assombrada, especialmente após um ritual de bênção que terminou de forma trágica, causando sua morte. Desde então, sua presença nunca deixou o local. Número 43. A escolha dos inscritos. No dia 9 de março de 2020, em uma pequena cidade no México, moradores encontraram algo que parecia um corpo enrolado em um cobertor. Ao se aproximarem, perceberam que era um boneco de ventríloco extremamente realista. Tentaram queimá-lo, mas ele não pegava fogo facilmente. Isso aumentou ainda mais o medo entre os moradores, que começaram a acreditar que o objeto estava amaldiçoado. Após várias tentativas, conseguiram destruí-lo. A história ganhou repercussão e chegou até o cineasta Guillermo del Toro, conhecido por seus filmes sombrios, que compartilhou a imagem online. E depois de tudo isso,
A pergunta continua: quantas dessas coisas realmente podem ser explicadas e quantas simplesmente não deveriam existir? Se você chegou até aqui, comenta qual desses casos mais te deixou perturbado e me diz também se você teria coragem de visitar algum desses lugares. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!